Você provavelmente acredita que, um dia, os cristãos simplesmente desaparecerão da Terra. Que em um piscar de olhos, sem aviso, milhões de pessoas serão levadas. E que carros sem motoristas vão bater. Aviões vão cair do céu e as famílias ficarão desorientadas, se perguntando para onde seus entes queridos foram. Essa imagem, tão viva em nossas mentes, foi moldada por filmes como Deixados para Trás e por pregadores de TV que nos garantiram um plano de fuga divino. Eles nos prometeram um arrebatamento secreto, onde seríamos poupados de todo o sofrimento da grande tribulação. Por muitos anos, eu acreditei nisso com todo o meu coração. A ideia de que Deus nos tiraria da bagunça antes que as coisas realmente ficassem feias era reconfortante. Era minha esperança, a minha segurança. Mas, com o tempo, algo começou a me incomodar. Uma pequena, mas persistente voz sussurrava que essa história não se encaixava perfeitamente com tudo o que a Bíblia realmente diz. O que eu descobri foi algo que, para ser sincero, me chocou. E, por um tempo, me deixou desesperado. Mas depois, transformou minha fé de uma forma tão profunda que eu precisei compartilhar. O que eu vou te mostrar hoje não é o que você espera. Não é uma teoria maluca ou um argumento sem base. É a verdade nua e crua, diretamente das Escrituras. E eu te prometo, a partir de agora, o mundo da sua fé, a sua esperança e a sua compreensão sobre o fim dos tempos, nunca mais serão os mesmos. Eu sei que isso pode parecer assustador ou até mesmo herético para alguns. Você pode estar pensando, o que esse cara está falando? Ele está questionando uma das nossas crenças mais fundamentais. Sim, e eu faço isso com o coração na mão, com a mesma honestidade que um dia me levou a questionar a mim mesmo. Porque se a nossa fé está baseada em uma história que não está na Bíblia, nós precisamos ter a coragem de ser corrigidos. Nós fomos ensinados a esperar uma fuga, quando, na verdade, a Bíblia nos prepara para uma luta. E a verdadeira esperança não está em escapar da tribulação, mas em perseverar através dela, sabendo que Jesus nos protegerá e nos capacitará para a vitória final. Se você está disposto a ter a sua mente expandida e o seu coração desafiado, se você tem a coragem de olhar para as Escrituras sem os filtros que a cultura evangélica moderna nos impôs, então você está no lugar certo. Fique comigo. O que você vai ouvir vai mudar o seu mundo. Para entender de onde viemos, precisamos voltar no tempo. Acredite ou não, a ideia de que a igreja será arrebatada secretamente antes da tribulação é relativamente nova. E quando eu digo nova, eu quero dizer que ela nem sequer existia na igreja primitiva. As pessoas que viveram nos primeiros séculos, os pais da igreja, os reformadores, eles não acreditavam nesse plano B de fuga. Acreditaram no quê? Na promessa de Cristo, a de que ele estaria conosco, em meio a todas as provações, até o fim dos tempos. A ideia que a gente conhece hoje, essa de que seremos tirados daqui para não enfrentar o sofrimento, só ganhou força na cultura evangélica a partir do século XIX, com John Nelson Darby. E, mais recente, essa doutrina explodiu e se tornou quase uma verdade absoluta por causa de filmes, séries e livros de ficção, como a franquia Deixados para Trás, que, embora sejam obras de entretenimento, foram tratadas por muitos como se fossem um guia de profecias. Essa história, com carros desgovernados e o caos apocalíptico, se tornou tão onipresente que ela moldou a nossa teologia. O que era para ser uma crença, uma esperança baseada na Bíblia, se tornou uma cena de Hollywood. E por que isso é um problema? Porque quando a nossa fé se baseia em um enredo cinematográfico e não na palavra de Deus, nós nos preparamos para a coisa errada. Nós esperamos uma fuga, uma saída de emergência, quando, na verdade, a Bíblia nos chama para a perseverança. A Bíblia nos pede para sermos corajosos, para estarmos firmes, mesmo quando o mundo à nossa volta desmorona. É por isso que eu quero convidar você a fazer algo que pode parecer simples, mas que é o mais radical que um cristão pode fazer. Esquecer, por um instante, tudo o que te ensinaram, esquecer os filmes, as pregações de TV e abrir a Bíblia com a mente e o coração totalmente abertos. Eu quero que a gente estude junto. Eu quero que você veja, com os seus próprios olhos, o que as Escrituras realmente dizem sobre a volta de Jesus. Porque o que você vai descobrir é que a volta dele não é um evento secreto, silencioso, mas algo triunfante, barulhento e público, para o qual a igreja foi chamada a se preparar, não para escapar. O que eu vou te mostrar é a diferença entre uma fuga e a vitória final. Para que a gente possa continuar, é crucial que a gente entenda o que é o arrebatamento. A maioria de nós tem uma imagem mental clara disso. Mas essa palavra que usamos nem sequer existe na Bíblia. Sim,
É isso mesmo. A palavra arrebatamento não está nas Escrituras. A ideia, claro, está lá, em um único versículo. 1 Tessalonicenses 4,17. Nesse trecho, Paulo diz que seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. A palavra grega original para arrebatados é harpazo, que significa ser tomado ou agarrado. Mas essa palavra, sozinha, não nos diz quando ou como esse evento acontece. Para entender o contexto, precisamos olhar para outra palavra, parousia. Essa é a palavra grega que o Novo Testamento usa para se referir à vinda ou chegada de Jesus. E, aqui, as coisas começam a ficar muito interessantes. A palavra parousia não era um termo misterioso ou exclusivamente teológico. No mundo antigo, ela era usada para descrever a visita de um rei ou imperador a uma cidade. Quando o imperador estava chegando, a cidade inteira se mobilizava. Os cidadãos saíam da cidade para encontrá-lo, para recebê-lo e, em uma procissão gloriosa e barulhenta, eles escoltavam de volta para a cidade. O encontro não era para fugir com o imperador, mas para acompanhá-lo em sua entrada triunfal. Agora, pare e pense. A Bíblia usa exatamente essa mesma palavra, parousia, para descrever a vinda de Jesus. Isso muda tudo, não é? A imagem do arrebatamento não é a de uma fuga silenciosa para nos levar para o céu, mas a de uma procissão triunfal. A igreja, a noiva de Cristo, sai para encontrar o seu noivo para, em seguida, voltar com ele para a terra, onde ele irá reinar. Essa nova perspectiva nos tira da mentalidade de escapismo e nos coloca na mentalidade de encontro triunfal. Não estamos sendo levados para o céu para sempre. Estamos nos preparando para encontrar nosso Rei e trazê-lo de volta para que ele coloque todas as coisas em ordem. Essa é a grande diferença. O arrebatamento não é uma fuga, é a celebração do retorno glorioso do nosso Rei. E essa é a nossa verdadeira esperança. Não a de fugir da terra, mas a de receber o Senhor em sua parousia e testemunhar o início do seu reino. Com a chegada triunfal do Rei, conseguimos entender a tese central deste roteiro. E ela é simples, mas poderosa. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus são o mesmo evento. Eles não são separados por 7 anos. Eles acontecem ao mesmo tempo. A ideia de que existem 2 eventos, um arrebatamento secreto antes da tribulação e, 7 anos depois, a vinda de Jesus, não encontra base clara nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia consistentemente une esses eventos como parte de um único, glorioso e público retorno. Vamos olhar para a palavra de Deus. A gente já leu 1 Tessalonicenses 4,17, onde fala que seremos arrebatados. Mas o que Paulo diz antes e depois disso? Ele descreve o evento em termos que dificilmente poderiam ser considerados secretos. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz: pois o Senhor mesmo descerá do céu com brado de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Pense por um segundo. Brado de comando, voz do arcanjo, som da trombeta de Deus. Isso soa como um evento silencioso, como algo que ninguém vai notar. Claro que não. A Bíblia descreve a volta de Jesus como algo estrondoso, visível e audível. É o oposto de um arrebatamento secreto. Para reforçar, em 2 Tessalonicenses 2:1, Paulo escreve: irmãos, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês. A palavra que ele usa para vinda é, adivinhe só, parousia. Paulo está literalmente ligando nosso encontro com Jesus, o arrebatamento, à sua parousia, à sua vinda. Ele os trata como um único evento. Não há indicação de que o arrebatamento aconteça anos antes da sua vinda. A esperança da igreja, desde o início, sempre foi o retorno glorioso de Jesus. O nosso papel não é fugir desse mundo, mas perseverar nele, sabendo que nosso Rei virá para nos encontrar, não para nos esconder. Ele virá para colocar todas as coisas no lugar. E nós estaremos lá, ao lado dele, quando isso acontecer. Se esquecermos por um segundo tudo que aprendeu, toda a imagem de carros batendo e aviões caindo, e simplesmente olha para a palavra de Deus com a mente limpa, a gente encontra um texto que é, para mim, o ponto de virada de toda a nossa conversa. Um versículo tão claro que, quando eu li, eu senti como se um martelo tivesse quebrado a visão que eu tinha. Eu não consegui mais ignorar. Esse momento de virada está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. O apóstolo João, que foi o cara que teve a visão mais detalhada dos eventos do fim, ele descreve o que acontece depois da grande tribulação.
Ele fala sobre os que foram decapitados por causa do seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ele diz que esses mártires, que não adoraram a besta nem receberam a sua marca, eles voltaram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. E o mais importante, ele diz, esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Pensa nisso. João é tão direto, tão objetivo, que não dá para interpretar de outra forma. A Bíblia diz que a primeira ressurreição, a ressurreição dos crentes, dos que são de Cristo, acontece depois da tribulação. Essa passagem destrói a ideia de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Se a primeira ressurreição, que é a dos crentes, acontece depois de tudo, onde está o arrebatamento secreto? Não há. A palavra de Deus nos mostra que a esperança da igreja não é uma fuga, mas a ressurreição gloriosa após ter passado pela provação. É a promessa de que, mesmo que a gente morra por causa da nossa fé, nossa história não acaba ali. Essa passagem não é apenas um versículo, é a verdade que nos liberta de uma falsa esperança. Ela muda a nossa perspectiva de: e se a gente tiver que passar por isso? Para a gente vai passar, mas a vitória é garantida. Essa é a verdadeira esperança. É a certeza da ressurreição. A promessa de que, não importa o que aconteça, a gente volta a viver e reina com Cristo. Depois que a gente entende que a Bíblia é clara sobre a ressurreição acontecer depois da tribulação, muita gente se pergunta: e o que a gente faz com todos os outros versículos que parecem falar de um arrebatamento antes? Eu entendo essa dúvida. Eu também tive. Foram anos e anos ouvindo a mesma coisa. Vamos juntos, com calma, olhar para esses argumentos. O primeiro e mais comum é a ideia de que a palavra igreja não é mencionada nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse. Muita gente usa isso para dizer que a igreja já foi levada. Mas será que é assim mesmo? Apocalipse usa a palavra santos mais de 12 vezes nesses capítulos. E quem são os santos? Somos nós, a igreja. João também fala de os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se isso não é a igreja, então quem é? A ausência da palavra igreja é apenas um detalhe. Mas a presença dos santos, que somos nós, é indiscutível. O fato é que a igreja não é um prédio ou uma organização, mas o povo de Deus, e esse povo está lá, no meio da tribulação, sofrendo e perseverando. Outro argumento muito usado é: Deus não nos prometeu que nos livraria da ira que virá sobre a terra. Sim, Ele prometeu. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Mas aqui está o ponto-chave. A ira de Deus não é a tribulação que o anticristo e as forças do mal vão trazer. A ira de Deus é a condenação eterna. A promessa é que Ele nos livrará da sua condenação final, não das perseguições que o mundo nos fará passar. Pense em Noé. Deus não o tirou do dilúvio, mas o protegeu dentro da arca. Pense em Daniel. Deus não o tirou da cova dos leões, mas fechou a boca deles dentro da cova. Pense nos 3 jovens hebreus. Deus não os tirou da fornalha de fogo, mas os protegeu dentro dela. A promessa de Deus não é nos tirar da provação, mas de nos proteger e nos dar força para passarmos por ela. Ele nos livra durante, não da. Essa é a nossa verdadeira esperança. A gente já viu que a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Mas se essa ideia não está na Bíblia, de onde ela veio? Essa foi a pergunta que eu me fiz, e a resposta me surpreendeu. A doutrina do arrebatamento pré-tribulação, como a conhecemos hoje, não vem dos primeiros cristãos. Ela não foi ensinada pelos apóstolos. Na verdade, ela é uma ideia relativamente nova na história da igreja. As evidências históricas apontam para o século XIX. No ano de 1830, um homem chamado John Nelson Darby começou a popularizar essa teoria na Irlanda e na Inglaterra. Ele foi o pai do que hoje chamamos de dispensacionalismo, um sistema teológico que divide a história da humanidade em diferentes dispensações ou períodos, e que inclui a ideia de que Deus tem planos separados para Israel e para a igreja. Dentro desse sistema, o arrebatamento pré-tribulação fazia todo sentido. Ele separava a igreja, que seria removida, de Israel, que passaria pela tribulação. Essa ideia se espalhou para os Estados Unidos e ganhou um enorme impulso com a publicação da Bíblia de referência Scofield, no início do século XX. As notas de rodapé dessa Bíblia, que eram lidas por milhões de pessoas, praticamente codificaram a visão de Darby. De repente, uma teoria recente se tornou o padrão para a interpretação de profecias para uma geração inteira de crentes. O problema de uma doutrina como essa é que ela pode ter consequências perigosas.
Quando a gente acredita que vai ser tirado antes do sofrimento, a gente para de se preparar para ele. A gente cria uma mentalidade de fuga, em vez de uma mentalidade de resistência. Essa mentalidade nos torna frágeis. Em vez de nos preparar para enfrentar a perseguição com coragem, ela nos encoraja a esperar a salvação de Hollywood. Quando a perseguição e as dificuldades vierem, e a história nos mostra que elas sempre vêm, aqueles que esperavam por um plano de fuga podem se sentir abandonados. A falsa esperança pode levar ao desespero, à frustração e até ao abandono da fé. A verdadeira esperança não é a de escapar, mas a de perseverar. A história não nos mostra uma igreja que foge, mas uma igreja que suporta. É a igreja que Jesus nos chamou para ser. Depois de tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: e agora? Se a gente não vai ser levado, se a nossa esperança não é a de escapar, o que a gente faz? A resposta não é medo, não é desespero. É algo muito mais poderoso. É a coragem. É a preparação para a fidelidade. É a certeza de que Deus nos fortalecerá e nos capacitará para enfrentarmos tudo o que vier. A Bíblia nos mostra que a esperança cristã não é uma apólice de seguro contra a dor. É a certeza da vitória, mesmo que a gente tenha que lutar. A nossa esperança é que Cristo já venceu e que a sua vitória é a nossa. A história de Noé não é sobre Deus o tirando do dilúvio, mas sobre ele o protegendo na arca, durante a tempestade. A história de Daniel não é sobre ele fugindo da cova dos leões, mas sobre ele sendo preservado dentro dela. A história dos 3 jovens hebreus não é sobre eles escapando da fornalha, mas sobre Deus caminhando com eles no fogo. A mensagem para a igreja não é corra, mas permaneça. Nós somos chamados a ser sal e luz em um mundo que está se escurecendo. Como podemos ser isso se a nossa única esperança é sermos removidos antes que as coisas fiquem difíceis? A gente precisa de uma fé forte, não de uma fé frágil. A verdadeira bênção não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. A verdadeira esperança não é uma fuga, mas a promessa de que a parousia de Jesus é real, é triunfante, e que a ressurreição final é garantida. Então, pare de esperar ser levado. Comece a se preparar para ficar. Seja um soldado corajoso, não um fujão. Invista na sua fé, no seu caráter, na sua intimidade com Deus, porque é isso que vai te sustentar nos tempos difíceis. A gente precisa estar pronto para perseverar, para testemunhar, para amar e para perdoar, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver desmoronando. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. E essa é a nossa verdadeira e bem-aventurada esperança. Eu sei que essa conversa foi intensa. Talvez você tenha chegado até aqui com dúvidas, com a mente fervilhando de perguntas. E isso é ótimo. O objetivo não era dar todas as respostas, mas te convidar a buscar a sua própria. A verdadeira fé não tem medo de ser questionada, de ser examinada e de crescer. Se essa mensagem tocou seu coração, se fez você pensar de uma forma nova, então a gente alcançou o nosso objetivo. A nossa esperança, a sua e a minha, agora está em algo inabalável. Na promessa de que o nosso Rei está voltando. Não em segredo, não em silêncio, mas de forma gloriosa e visível, para colocar tudo no lugar. E, quando ele vier, a gente vai ressuscitar com ele para reinar. Essa é a nossa esperança. E a gente tem que viver por ela. Eu quero te convidar a continuar essa conversa. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, as suas perguntas, ou até mesmo se você discorda de algo. Vamos manter um debate respeitoso, porque é assim que a gente amadurece na fé, ouvindo e aprendendo uns com os outros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo. E tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.